Olá, sejam bem-vindos ao Ateliê Juliana Mota. Hoje você vai aprender o passo a passo como confeccionar a Necessaire Amor. É uma peça linda, prática e muito fácil de fazer. E o melhor, o molde está disponível gratuitamente na descrição do vídeo. Vamos começar? Molde gratuito da Necessaire Amor vem assim: o molde das laterais com a descrição dos materiais e o molde do EVA. Vamos agora para a nossa lista de materiais que nós vamos usar, começando aqui pelo bagum, vai ser usado nas laterais, no corpo. Aí é o nosso sintético, as laterais vão ser 2 vezes no sintético, temos o corpo também. Esse daí é o nosso curso cataforético. O zíper, o EVA é opcional, tá bom, gente? Não é obrigatório. E se você não usar, vai ficar bem firme também, tá bom? O vivo, 2 vezes no vivo para cada lateral. O encape do vivo, que é no sintético. Temos também fita dupla face, tesoura e a nossa alça de mão, que é a alça chique. Tudo descrito lá no molde, gente. Vamos agora preparar as laterais. Primeiro aí pegando a nossa cola spray, você vai passar uma fina camada. Aqui eu coloquei o TNT em cima da minha máquina e coloquei o spray, uma fina camada, mas eu não consegui gravar. Deixe secar por 1 minuto aproximadamente e depois você vai fazer a colagem no sintético bem centralizado. Ó, eu percebi que não tinha ficado centralizado, retirei e coloquei novamente. E aí fica bem centralizado. Eu gosto de fazer isso daí para deixar bem coladinho. E vou fazer o próximo passo do outro lado, a mesma coisa. EVAs colados, bem colados. Vamos para o próximo passo agora. Agora aqui vamos pegar a lateral, as laterais, né? E vamos costurar o principal com o nosso forro. Eu gosto de deixar sempre no ponto 5, deixo mais espaçado, bem na beiradinha vou costurando, vou fazer esse lado e depois vou fazer o outro lado. Vamos aqui tirar o excesso de linha e também vamos tirar o excesso de forro que sobrou. Vamos agora fazer o encape do vivo. Você vai pegar o vivo, são 2 vezes no vivo e 2 vezes no sintético. Eu sempre corto 3 centímetros o sintético e o comprimento do vivo, né? E aí vamos fazer agora o encape. Sempre gosto de costurar no ponto 5 da minha máquina, transporte duplo, né? Vou fazer esse processo até o final, costuro lá até o final e depois vou fazer o mesmo processo no outro vivo, e já que eu volto aqui com vocês. Agora nós vamos fazer a colocação da alça de mão em uma das laterais da nossa necessaire. Essa alça tem em média 18 centímetros, vamos tirar o excesso de alça que está desfiando. E aí você vai pegar aí o seu isqueiro e vai selar as 2 pontas bem seladinha para não ter perigo de estar desfiando depois, certo? Então você agora vai pegar a sua lateral da necessaire. É importante você marcar o meio das 2 laterais. Tem a marcação de cima e de baixo, mas é importante você ter a marcação do meio das laterais para ficar bem centralizada a sua alça. Então, você coloca também a sua alça bem centralizada na marcação do meio da necessaire. Faz uma costura com retrocesso no começo e no final. Vou fazer a mesma coisa do outro lado também. Agora aqui você vai pegar, vai fazer uma marcação na parte de cima e na parte de baixo, bem centralizado no molde, tem as marcações. Vai fazer um pique também no sintético em cima e embaixo.
E agora a gente vai colocar o vivo nas laterais. Pega um pedacinho de sintético, coloca direito com o direito, e agora a gente vai fazer a colocação do vivo. Vamos costurar o vivo na nossa lateral. Dos dois lados a gente vai fazer isso. Ponto 5, e você vai costurando sempre rente, vivo e sintético, tudo bem na beiradinha, costurando até o final. Quando chegar nessa parte final aqui, você vai cortar o excesso de vivo que sobrou. E aí você vai unir as duas pontas do vivo e vai abraçar esse pedaço de sintético no vivo e fazer o fechamento final para prender tudo. Tira da máquina, corta o excesso de linha, excesso de sintético, limpa tudo, deixa tudo limpinho e vai ficar desse jeito. Agora aqui a gente vai pegar a nossa etiqueta e vamos fazer a aplicação da nossa etiqueta no corpo da nécessaire. Vou marcar 5 centímetros de cima para baixo, bem no meio da peça. Vou fazer um pontinho com meu lápis 6B. Vou pegar aqui, ó, essa cola Tec Bond. Vou colocar um pinguinho, só uma gotinha, na minha etiqueta e vou colocar bem centralizado em cima da marcação que eu coloquei com o lápis. Vou segurar um pouquinho para fazer bem a colagem, ficar bem fixa ela. E eu faço assim, gente, como a minha etiqueta é de acrílica, né, ela tem 2 buraquinhos em cada lateral. Pego uma agulha, coloco a linha, né, dou o nozinho na ponta e aí eu vou prender, né, a minha etiqueta no corpo da nécessaire. Eu começo sempre costurando de baixo para cima, depois de cima para baixo, né? E vou fazer esse processo 3 vezes em cada lado da minha etiqueta, certo? Depois de costurada, aí eu vou dar 3 nozinhos assim nessa linha, vou cortar o excesso e eu queimo com isqueiro as 2 pontinhas para ficar bem saladinho, não ter perigo dessa etiqueta sair. Vamos agora fazer a costura aqui do nosso zíper no corpo da nossa nécessaire. Você vai pegar o direito do zíper e vai colocar com o direito do sintético, frente com frente. Se você quiser passar uma costura já para fixar esse zíper, aí você pode fazer. Ou pode fazer igual eu, já costurar tudo junto. Vou costurar o forro, o zíper, o sintético. Coloca o frente do forro com a frente do sintético também. Se quiser, pode colocar clipes, se você tiver maior dificuldade. E você vai fazer essa costura. Eu costumo colocar ponto 4 no máximo para fazer essa costura do zíper, para não deixar tão largo, né, e ficar com folgas. Dou retrocesso no começo e vou fazendo a costura. Faço aqui uma costura de pesponto para deixar todo esse material no lugar, para não ter perigo de sair nada fora do lugar. Vamos agora aí pegar nossos puxadores, a medida deles é de 6 por 6, 2 vezes no sintético. Pega a fita dupla face agora, coloque ao meio, depois você vai tirar aí a capinha protetora da fita dupla face e unir bem ao meio, e ao meio novamente você vai dobrar e passar a costura. Faça o mesmo processo do outro lado. Tira a fitinha, dobre ao meio e ao meio novamente e passe a costura. Agora você vai pegar o corpo da nécessaire e vamos costurar agora o outro lado do zíper. Vai colocar, ó, direito com direito do zíper. Eu costumo colocar um clipe para deixar tudo muito bem alinhadinho nessa parte, porque às vezes tem um perigo de dar uma escapulida. Você vai pegar o forro, ó, você vai fazer dessa forma como eu tô fazendo, ó. E vai ficar forro também, o forro com forro, direito com direito do forro. E vai deixar tudo muito bem alinhado
e você vai colocar clipe para deixar tudo bem alinhadinho nas laterais e na parte de cima, zíper com forro tudo muito bem alinhado, certo? E vamos aqui passar nossa costura. Vamos tirar o excesso de linha agora. E o que que você vai fazer agora? Você vai abrir esse zíper, ó, como eu tô fazendo aqui, ó. Abre ele totalmente e você vai colocar tudo pro lado de fora, deixar toda a parte principal, né, o sintético e o bagum direito do direito pro lado de fora. Ajeita tudo bonitinho assim. E agora você vai fazer uma costura de pesponto, tanto nas laterais como nessa outra parte do zíper que precisa fazer essa costura. Tudo bem costurado, agora você vai pegar, ó, pontinha com pontinha, deixar tudo bem alinhadinho. Pegue aqui a sua tesoura e faça um pique bem no meio. Vai fazer a mesma coisa do outro lado, unir pontinha com pontinha do zíper e fazer um pique também aí do outro lado. Essas marcações são muito importantes para a sua necessaire não ficar torta, gente. Agora você vai pegar aí um clipezinho, vai deixar tudo unido como tava. Bota um clipezinho pro zíper não sair do lugar. Agora você vai colocar o cursor. Eu deixo assim, gente, como tá essa posição, a peça toda. E vou colocar o cursor. Eu coloco o cursor de cabeça para baixo, de frente para mim, a parte de baixo do cursor. E eu alinho o zíper, deixo o zíper bem alinhado quando eu encaixo lá dentro, deixo bem alinhadinho. Ó, ele fica bem retinho, ele tem que estar bem retinho para ele poder entrar com facilidade. Se não tiver bem alinhadinho, bem certinho, você vai ter dificuldade de colocar esse cursor. Depois que ele tá bem alinhadinho, é só puxar e vai ficar tudo bem certinho, ó, tudo bem retinho. E aí você vai fazer de novo o processo para deixar esse cursor aí bem no meio. Olha como é que eu faço, gente. Tem gente que não consegue fazer assim, mas para mim eu tenho muita facilidade em colocar desse jeito. E fica melhor também porque se você colocar a peça do lado direito, na hora de desvirar fica um pouquinho difícil. É você treinar você consegue. O cursor tá ali, ó, lindão agora. Agora você vai aí, ó, tirar o excesso de zíper com a tesoura. Queima as pontinhas para selar tudo para não ter perigo de desfiar. Pegue os puxadores e costure bem no meio do zíper. Faça um retrocesso no começo e no final. Importante você prender esses puxadores, gente, para não ter perigo de ficar torto o seu puxador. Pegue aí, ó, a sua lateral que tem a alça de mão, certo? Veja aí o sentido que o seu cursor vai fechar a sua peça, a necessaire, e é o lado que vai ficar a lateral que tem a alça de mão, certo? Olha, nosso meinho marcado aí, importante a marcação do meio. Pegue o meio do zíper e você vai colocar, ó, marcação com o meio do zíper e bota clipe aí para não ter perigo desse negócio sair e ficar torta necessaire. E você vai fazer isso ao redor todinho da peça, você vai ver que vai encaixar bem direitinho. E vai colocando o clipe. Os principais clipes é o de cima, da marcação de cima e da marcação central lá de baixo. E depois você só vai distribuindo os clipes. Olha aí, eu colocando na marcação de baixo, ó. Botou o clipe, pronto. Agora é só distribuir todos os clipes para ficar tudo direitinho. Agora a gente vai pegar aí, ó, o pé calcador de vivo. Vamos fazer a troca desse pé calcador. Deixa bem apertado para não ter perigo de cair. Aperte bem. E agora a gente vai fazer a costura aí. Ponto 4, deixa no ponto 4. Porque é sintético, gente. Sintético tem que ter os pontos mais larguinhos para não ter perigo de rasgar depois esse material. E você vai costurar agora a volta toda, bem direitinho, para ficar uma costura bem bonita. E na parte externa ficar também bem bonitão.
Vamos agora fazer o nosso acabamento com o viés Boneon. Esse daí é de 2,5 cm, mas também tem de 3 cm. E você tem que praticar, gente. Para deixar o viés bem bonitão, precisa praticar, porque tem gente que tem dificuldade em colocar o viés Boneon. Eu já tenho uma prática, e aí eu vou colocando o viés Boneon ao redor inteiro da peça toda, da nossa lateral. Corta o excesso para fazer o acabamento. Importante é você selar as pontinhas também. Fiz a mesma coisa do outro lado, agora vamos desvirar aqui essa peça para deixar ela bem bonita, maravilhosa. Ajeita tudo direitinho, ó, pra deixar ela bem bonitona. E essa foi a nossa aula, gente, da nossa Nécessaire Amor. Já se inscreva no canal, curte, compartilhe. Muito obrigada!